Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Eliezer Fagundes, segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui de Joinville, e estamos aqui para trazer a nossa pré-aula. Semanalmente nós temos aqui no canal da IADIO as nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estamos estudando aqui na classe dos adultos as promessas de Deus. Confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Vamos estar estudando a lição número 10, que tem como tema a promessa da proteção divina. Quero aqui registrar nossos agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, pastor presidente aqui da IADIO, também o nosso coordenador, pastor Eliseu Melchior, também primeiro vice-presidente da IADIO. E na pessoa deles, cumprimento a todos os nossos obreiros, pastores, professores da escola dominical e nossos queridos alunos, irmãos, amigos que nos acompanham semanalmente aqui no canal da EBD. Lembro a você também que todas as sextas nós temos, a partir das 21 horas, o programa EBD em Foco, pela 107,5 FM. Você pode acompanhar, participar da nossa programação da Escola Bíblica Dominical. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, o seu comentário, divulgar aí nas suas redes sociais, também nos grupos da sua congregação. Isso é muito importante também, você leva a palavra de Deus a outras pessoas. Tá bom? Vamos então para a nossa lição. Lição número 10, como já falei, tem como tema a promessa da proteção divina. O nosso texto áureo encontra-se em Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E a nossa verdade prática diz assim: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Então, hoje vamos estudar a promessa da proteção divina. E a nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 17. Nós temos aqui dois textos como leitura base, E também o Salmo 91, do versículo 1 ao 8, do verso 1 ao verso 8, Então, esses dois textos são o texto base da nossa lição. Efésios 6 e Salmos 91. Nós temos também os nossos objetivos. Todas as lições têm os objetivos da lição, 3 objetivos conforme os tópicos, O primeiro objetivo, conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais as armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Então, nós vamos ser conscientizados nesta lição que existe uma batalha espiritual e que nós estamos alistados nesta batalha. E precisamos, então, conhecer os nossos adversários, quem é o nosso adversário, precisamos conhecer a natureza dessa batalha, precisamos também conhecer as armas que estão à nossa disposição. O segundo objetivo dessa lição, ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. Então, o que é a onipotência, Quais são esses atributos de Deus? E nós vamos destacar a onipotência. E o terceiro objetivo, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Vai se basear ali no Salmo 91, para que o professor possa entender bem compreender bem essa proteção. Há um relacionamento, há uma condição, nós vimos na primeira lição, se não me falha a memória, que existem as promessas incondicionais e as promessas condicionais. Então, para estarmos debaixo dessa proteção, existe uma condição. Está ali no Salmo 91, nós vamos estar, no decorrer da lição, trabalhando sobre isso. Então, a nossa introdução, ou melhor, a nossa palavra-chave é proteção. Dentro da nossa introdução, nós precisamos, então, entender isso. Existe uma batalha espiritual que não pode ser ignorada, E essa batalha espiritual
são seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos do mundo. Isso é um conceito de batalha espiritual, né? E como que surgiu essa batalha? Aí nós temos que lembrar, né, da queda do nosso adversário, Lúcifer. Ele era um anjo de luz e estava ali numa função de adoração nos céus e entrou no seu coração em ser igual a Deus, foi deposto do seu trono, do céu, e com ele 1/3 dos seus anjos foram depostos. E a partir daí foi criado, então, por Satanás, né, esse exército demoníaco, que é o exército das trevas. E ele luta sempre contra Deus e contra tudo que é de Deus, né? Então, ele tentou contra Adão e Eva, né, na primeira batalha, né, através da serpente, e ali ele logrou êxito. Logrou êxito porque ele conseguiu fazer com que Adão e Eva pecassem, e ali a natureza do homem foi corrompida, contaminada. Então, todos os homens que vieram depois de Adão e Eva vieram com a sua natureza pecaminosa. E a partir daí, então, existe essa batalha, essa guerra espiritual. Mas em Jesus, né, a nossa natureza pecaminosa, quando aceitamos Jesus, né, Jesus perdoa, Jesus apaga os nossos pecados ali na cruz do Calvário, perdoa os nossos pecados com o seu próprio sacrifício, o seu sangue vertido ali na cruz do Calvário. Então, em Jesus, nós alcançamos a misericórdia, a salvação, a graça, e através de Jesus nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Então, essa batalha não deve ser ignorada. A partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ter um inimigo. E esse inimigo é o diabo e seus demônios, né? Satanás, ou várias nomenclaturas que a Bíblia menciona. E nós vamos falar um pouquinho também sobre como funciona o exército de Satanás, né? O que Paulo fala em Efésios sobre as potestades, principados. Então a lição trabalha sobre isso também. Então, dentro dessa introdução, nós vamos pegar aqui o que Paulo fala em Efésios, capítulo 6. Paulo fala da natureza dessa batalha. Nós vamos trabalhar também, Paulo fala de quem é esse adversário, né? Paulo fala também quais são as armas que estão à nossa disposição. Então, Paulo, ao fazer essa analogia, ele estava preso. Quando escreveu a carta aos Éfesos, ele estava preso e diz alguns estudiosos que ele estava observando ali as armaduras de um soldado romano. Talvez o soldado que estivesse ali fazendo a segurança dele, e ele observava, e cada armadura que ele via naquele soldado, ele comparava e trazia para o lado espiritual. Então, cada equipamento daquela armadura tem um significado espiritual, como temos ali em Efésios 6, e nós vamos trazer isso aqui também para o professor, para os irmãos. Então, cada batalha exige um tipo de arma. Por exemplo, o comentarista nos traz aqui também: você tentaria matar uma barata com oração? Ou expulsar um demônio com inseticida? Então veja que são duas coisas totalmente diferentes, naturezas diferentes, né? E nós devemos entender isso, e conforme a nossa dificuldade, a nossa batalha, são as armas que deveremos usar. Você não vai matar uma barata orando por ela, expulsando. Assim como você não vai, né, enfrentar uma batalha, um demônio, coisa com inseticida. Então é um comentário que o nosso comentarista trouxe aqui na lição, nas sugestões. Eu achei interessante aplicar isso, e você pode levar isso para a sua classe. Depende da batalha, vai depender as armaduras que você deve utilizar. E no Salmo 91 também temos aqui promessas. Nesse Salmo 91, promessa de livramento, de proteção, de firmeza, de ascensão, de companhia, né, de salvação, mas todas essas promessas são condicionadas àquele que habita no esconderijo do
Altíssimo, aquele que tem o Senhor, né, como seu Deus. Então, isso é importante entendermos que precisamos dessas condições, tá bom? Vamos lá para o nosso tópico número 1, proteção espiritual contra o inimigo. E nesse tópico nós temos aqui os 3 subtópicos. O primeiro, proteção contra o maior inimigo. O segundo, os inimigos espirituais em Efésios. E o terceiro subtópico, as armas espirituais do crente. Então, o primeiro, nosso primeiro subtópico, proteção contra o maior inimigo. Eu diria que nós temos 3 inimigos, né? O diabo, o mundo e a carne. A carne é o inimigo que está conosco, né? As concupiscências da carne, convive com nós, é o nosso eu, né? E temos o diabo e o mundo. Mas todos eles é influenciado pelo nosso adversário, que é Satanás. Satanás influencia, né, tanto o mundo quanto a carne, a conspirarem contra tudo que é de Deus, contra os princípios divinos, contra tudo. Então, a nossa batalha é contra o inimigo. Paulo fala em Efésios 6 que nós não devemos lutar contra carne nem sangue, né? Não é contra o nosso irmão, não é contra a pessoa que não é crente, não. A nossa batalha é espiritual, é contra os principados, potestades, é contra o inimigo das nossas vidas, é o nosso adversário, é Satanás, que tenta de todas as formas, de toda maneira, né, fazer com que você pare, com que você desista, com que você seja escravo do pecado, seja através da carne, através do sistema do mundo, ou através do próprio inimigo, tentando acusar e fazer com que você perca a salvação. O objetivo do inimigo é fazer com que você perca a salvação. Mas em nome de Jesus, existe um mais poderoso que está conosco. É o Senhor dos Exércitos. Amém? O adversário sempre procurou atacar o homem, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele atacou Adão e Eva e continua até hoje, né, tentando de todas as formas, de todas as maneiras, fazendo para que o homem caia, peque, né, não continue no seu propósito. Eu trago algo aqui, aplicando para nós aqui esse subtópico número 1, né? É preciso nós, como cristãos, termos algumas coisas, né? Primeiro, algumas, vamos dizer assim, estar fortalecidos no poder do Senhor. Vou colocar 2 coisas. E vigilantes em toda oração e súplica. Então, são 2 coisas que nós precisamos estar revestidos. O nosso tema aqui, nesse ano, é conduzidos pelo Espírito Santo. Como que o crente consegue vencer esse sistema mundano, o inimigo das nossas vidas? É estar fortalecidos no poder do Senhor, através da oração, através do jejum, através da busca, né, da palavra, buscando o Senhor. Indica que nós devemos nos revestir do Espírito Santo, né, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de integridade, de obediência à sua palavra. Somente assim nós conseguimos resistir ao inimigo, né? E a outro aspecto é vigilante, vigiar e orar, né? Vigilante em oração, em súplica, significa, né, uma expressão estar orando em todo o tempo, estar em comunhão com Deus, estar em contato com Deus, não deixar que as coisas deste mundo, né, ditem as nossas regras, ditem o nosso andamento, o nosso comportamento, mas estarmos cheios do Espírito Santo, buscando ao Senhor em todo o tempo, tá bom? Então deixo essas 2 advertências aqui como aplicação nesse subtópico número 1. Vamos para o subtópico número 2, os inimigos espirituais em Efésios. Aqui no subtópico número 2, Paulo traz aqui quais são quem é esse inimigo, né? Ele fala aqui as expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipe das trevas deste século. Observe que os demônios, né, liderados ali por Satanás, como diz lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, foi
precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, os demônios, ele tem a sua organização, ele tem também o seu exército, né? Então, eles são organizados para atingir os seus objetivos, que é se levantar contra tudo que é de Deus. Então, a Bíblia fala em vários nomes para Satanás, né? Satanás, diabo, dragão, antiga serpente, acusador, enganador, né? O que provoca desacordo. Então, é ele que age neste mundo. Então, a nossa batalha, e nós temos uma promessa de proteção divina quando estamos debaixo, né, da proteção do Senhor. Existe uma proteção divina contra todas essas hostes do inimigo para aquele que serve e tem relacionamento com Deus, né? Nós vemos aqui também o que é uma opressão demoníaca, né? São agentes de Satanás, causadores de males, dando às suas vítimas características típicas como força sobrenatural. Pessoas endemoniadas, possessas, como nós vemos na Bíblia lá o gadareno. Ninguém conseguia segurar ele, ninguém, né, conseguia atar ele, ele quebrava as correntes, mas quando Jesus chegou ali, ele teve que se render, reconheceu, porque ele é onipotente, ele tem todo o poder e até os demônios se curvam perante o poder de Jesus. E ali aquele homem andava nos sepulcros, desnudos, era violento, ninguém podia detê-lo, mas Jesus libertou aquele homem. Os demônios se sujeitam ao poder de Jesus. Havia uma legião romana era constituída por 6.000 soldados. Então vejo que havia uma possessão demoníaca na vida daquele homem, mas Jesus libertou, expulsou aqueles demônios que estavam atormentando aquela vida, e de repente aquele homem estava liberto, né? Liberto, e todas as pessoas viram que ele mudou a sua fisionomia, mudou o seu comportamento, a sua atitude, era uma outra pessoa, tá bom? Então, nós precisamos destacar isso. Jesus, né, liberta aquele endemoniado e ele se transformou no primeiro missionário daquela região ali de Genezaré, né, na província ali dos Gadarenos. É um subsídio aí para os nossos professores levarem para a sua classe, tá bom? Depois nós temos o terceiro subtópico, que fala sobre as armas espirituais do crente. E aqui nós vamos pegar como base aqui Efésios capítulo 6, né, que é a nossa leitura bíblica em classe. E ali nós vamos ver ali que o apóstolo Paulo nos traz 6 equipamentos, trazendo aqui como lições práticas, né, para o crente. Equipamentos de um soldado romano, e ele traz aqueles equipamentos ali, cada ensinamento para as nossas vidas, e é isso que nós aplicaremos aqui nesse tópico número 3. O primeiro, ele fala sobre a verdade. Deixa eu achar aqui. A verdade. Aqui está. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Versículo 14. O que o apóstolo Paulo quer nos trazer aqui como lição nesse subtópico 3? Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate, e nesse sentido faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado de Cristo. Então nós, como soldados do Senhor Jesus, nós temos a verdade como nosso, né, cingindo os nossos lombos com a verdade. No mundo tão relativista, no mundo onde a verdade é invertida, né, e surgem as narrativas como verdade, é importante nós entendermos que nós cristãos, nós temos a verdade como um escudo, né? Nos protegemos e usamos a verdade. Como o Senhor Jesus ensinou ali no Sermão do Monte, é sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna. E assim, os seus súditos
desse reino, os soldados do exército de Cristo usam a verdade, né, como Paulo fala aqui, cingindo os vossos lombos, né, como algo que nos protege. A segunda armadura que Paulo usa, no versículo 14, vestido a couraça da justiça. A couraça era algo que os soldados usavam, né? Era uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais e refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, é algo que nos protege. O soldado de Cristo, ele tem sede de justiça. Ele não consegue ver algo, uma injustiça, porque algo dentro dele, o Espírito Santo, o faz, né, esse senso de justiça ser apurado. Então nós, como soldados do Senhor Jesus, vestimos essa couraça da justiça e gostamos que as coisas sejam certas, justas, corretas, sim, sim, não, não, né? No nosso relacionamento, no nosso comportamento, no trabalho, aonde estivermos. Não gostamos de injustiças e isso é uma característica do soldado de Cristo, né? A terceira armadura, armas espirituais que nós temos à nossa disposição, além da verdade, além da couraça da justiça, nós temos a preparação do evangelho da paz, né? E aqui o apóstolo Paulo traz calçado os pés na preparação do evangelho da paz, versículo 15. Confeccionado, né, esse calçado era confeccionado de couro, era uma meia bota, tinha solas cravejadas para dar estabilidade ao soldado e refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar em Cristo. Então, nós como cristãos, nós temos essa arma também, né? Temos estabilidade porque estamos firmados em Cristo, na rocha, no evangelho, na palavra de Deus. E temos também o desejo de usar a nossa mobilidade, os nossos pés para pregar, para falar de Jesus, para levar essa palavra a outras pessoas que ainda não conhecem esse evangelho, tá bom? Que você seja um canal de bênção, que você possa propagar o evangelho nas suas redes sociais, para os seus vizinhos. Estamos com um projeto aqui em Joinville, Ame o seu vizinho. Aproveito e faço esse comentário aqui nesse tópico. Você, professor, também amplie isso para os seus alunos, que cada aluno da escola dominical possa amar o seu vizinho, possa orar por ele, possa entrar nesse projeto e usarmos aqui esse calçado dos pés, né? Calçado que é colocado nos pés na preparação do evangelho da paz, levando a palavra do Senhor Jesus com alegria para todos aqueles que estão à nossa volta. Nossa quarta arma aqui, o apóstolo Paulo traz o escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé. Versículo 16, capítulo 6 de Efésios, né? O escudo era longo, retangular, feito de madeira ou couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Era muito utilizado naquela época flechas com fogo na ponta, né? Inclusive, se você observar a foto que nós temos no início da lição 10, você vê ali um escudo com várias flechas apontadas para aquele escudo, né? Então, esse escudo, Paulo usa aqui uma analogia, trazendo como se fosse a nossa fé, o nosso escudo da fé, né? Que refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas, rebeliões disparadas pelo diabo. O diabo tem criado heresias, criado tantas coisas para atingir o povo de Deus, mas aquele que tem o escudo da fé, né, nada o atinge, está firmado na palavra de Deus e resiste às ciladas do inimigo nesses dias tão difíceis. Vamos lá para a nossa quinta arma, o capacete da salvação, versículo 17. Era um capacete pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, e esse capacete serve de proteção para a cabeça, né? Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção de plena salvação no último dia. Então esse capacete
é uma arma poderosa na vida do crente. A certeza da salvação, veja que protege a mente. O inimigo tem agido muito na mente das pessoas, né? O inimigo tem agido muito no psicológico das pessoas. E tudo começa na nossa mente. Muitas vezes o inimigo começa colocando pensamentos desagradáveis, né, de rebelião, pensamentos egoístas e tantas coisas, e as pessoas vão aceitando aquilo e o inimigo vai adquirindo espaço na nossa mente. Mas quando temos o capacete da salvação, né, a fé como escudo, nós não permitimos que esses pensamentos que não agradam a Deus façam um ninho na nossa cabeça. Não, porque nós estamos com a nossa mente voltada para as coisas de Deus. Estamos com a nossa mente voltada para servir a Deus, para falar do Senhor Jesus. Tá bom? E a nossa última arma aqui, no subtópico 3, fala sobre a espada do Espírito. É a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Era uma arma pequenininha que o soldado usava, né? O soldado romano. Um termo grego, ela é chamado de machaira, né? Identificada como uma espada curta. O que isso significa? Significa que o combate é pessoal, né? O inimigo das nossas vidas, ele não brinca, é um combate pessoal, é um enfrentamento diário, acontece diariamente, nós devemos estar revestidos com essas armas, antes de sair de casa, fazer a nossa oração, nosso devocional, nossa leitura da palavra, ir para o trabalho orando, cantando, louvando ao Senhor, né? Tendo a verdade, a couraça da justiça, o evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada. Se o inimigo tentar colocar alguma tentação, algo na sua vida, você vai vencer, porque você está revestido com estas armaduras, tá bom? Procurei trazer aqui de forma bem rápida e sistemática aqui. O professor pode aprofundar cada arma dessas aqui que estão à disposição do crente, né, e levar para os seus alunos ali no domingo, ali na classe que vamos estar estudando. O tópico número 2, vamos lá para o tópico número 2, a maravilhosa proteção de Deus. E aqui vai trabalhar o Salmo 91. Se o primeiro tópico nós trabalhamos Efésios 6, agora trabalhamos o Salmo 91, a proteção de quem se relaciona com Deus. Então o Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Então, existe uma proteção de quem se relaciona, de quem habita. Não basta ser passageiro, né? Não basta apenas frequentar culto, tem que ter relacionamento, intimidade, comunhão. Então, todas essas proteções que nós encontramos no Salmo 91, que eu digo para vocês quais são, olha só, tem proteção de livramento. Versículo 3, certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tem proteção, né? Tem promessa de proteção. Versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. E a sua fidelidade será teu escudo e broquel. Né? Tem promessa de firmeza. Olha o versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Né? Tem promessa de ascensão, de crescimento. Olha o versículo 14. Poloei em alto retiro, pois conhece o meu nome. Tem promessa no Salmo 91 de companhia. Olha o versículo 15. Estarei com ele na angústia. Tem promessa também de saída. Versículo 15. Livrá-lo-ei e glorificarei. E tem promessa de salvação. Né? Versículo 16, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mas todas essas promessas que eu mencionei do Salmo 91, existe uma condição. A condição é o seguinte, olha o que diz no início do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Né? Tem que ter esses 4 elementos, né? O Altíssimo, o Onipotente, o Senhor e seu Deus. Se Ele for Altíssimo na sua vida, não existe nada maior do que Ele.
se ele for o seu onipotente, né, ele tem todo o poder, você vai temer o quê? Né? Se ele for realmente o seu Senhor, como ele é o Senhor do salmista, né, ele controla tudo. E se ele realmente é o seu Deus, né, de intimidade, de estar perto, você não tem que temer nada. Aí todas essas promessas vão se cumprir na sua vida. Coisa linda, né? Podemos glorificar o nome do Senhor Jesus. Nosso segundo subtópico, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Aqui o comentarista traz, né, duas expressões que chamam a atenção. Né? A primeira, o laço do passarinheiro, e a segunda, peste perniciosa. Há uma proteção de Deus, por mais que possamos passar pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, mas há uma proteção. Deus nos prometeu estar conosco todos os dias. Veja bem, olha a importância disso aqui. Laço do passarinheiro. Né? Passarinheiro era aquele caçador que colocava arapucas, sabe, colocava arapucas para atrair os passarinhos, né? Os pássaros, e quando os pássaros vinham ali naquela arapuca, talvez botava até um milhozinho, né? Como a gente vê em filmes, ou a gente vê quem tem pássaro, né? Coloca ali um milhozinho, ele vem para pegar aquele milhozinho e a arapuca cai e pega ele. Por mais que o inimigo das nossas vidas venha agir dessa forma, há uma proteção de Deus, né? Para Deus nos proteger desses laços, desse engano, dessas falsas religiões, né? Dessas dissimulações. Para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para não cair nessas arapucas, não cair nessas ciladas do inimigo. E também a peste perniciosa, né? Fala de doenças. Tivemos há pouco tempo aí uma pandemia, né? Que assustou o mundo todo. Mas mesmo que isso aconteça, não devemos nos preocupar, porque temos um Senhor, temos um onipotente, temos um Altíssimo, que cuida de tudo e cuida de todas as coisas, tá bom? Então descanse nele, confie nele, esteja debaixo desse esconderijo, tendo intimidade, tendo comunhão com ele, e não se preocupe, a sua vida está nas mãos de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por mais que possamos passar, e o crente não está imune de passar por doenças, de passar por dificuldades, a orientação é você busque o médico, né? Os médicos são um canal de bênção para nossas vidas, busque, mas também tenha fé, ore, creia, que Jesus pode te curar antes de você ir fazer uma cirurgia ou você consultar, Jesus pode te curar. Ou Jesus pode te curar durante o tratamento. Ou Jesus pode usar o tratamento para te curar. Então entenda isso, né? Mas por mais que você passe por dificuldades, por doenças, por lutas, esteja com a sua esperança renovada e confiada no Senhor. E o terceiro subtópico, a onipotência de Deus. Trabalha aqui esse Deus que é onipotente, né? O nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente, atributos de Deus. Mas aqui é destacado a onipotência, porque ele tem todo o poder. Todo o poder está nas suas mãos. Você serve a um Deus, meu irmão, que tem todo o poder. Então descanse, né? Não fique aflito, preocupado. O que vai ser com o nosso Brasil? O que vai ser com o mundo? Estamos todos preocupados, aflitos com essas guerras. Descanse no Senhor, Deus está no controle. Aliás, Ele nunca perdeu o controle. Toda a humanidade está no controle de Deus e Deus conhece todas as coisas e Ele está agindo tudo conforme o seu querer e a sua vontade. Terceiro tópico, trabalha aqui a promessa e proteção. Primeiro subtópico do terceiro tópico fala: os inimigos serão derrotados. Há uma promessa de Deus, né, de derrotar todos os inimigos, começando pelo nosso adversário, inimigos. Ele já foi derrotado ali na cruz do Calvário, mas ele também está com seus dias contados, né? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, Satanás,
né, vai ter ali 7 anos da grande tribulação, logo em seguida ele será preso por 1000 anos, né, e depois desses 1000 anos, no finalzinho, será solto por um pouco de tempo, para que as pessoas que nasceram ali no milênio conheçam que ele não tem salvação, né, que não tem jeito, e aí sim será novamente lançado no lago de fogo e inferno. Então, ele já está com seus dias contados, ele sabe que já está derrotado, né? Mas mesmo assim ele está tentando fazer de tudo nos seus últimos tempos, nos seus últimos dias, para levar mais pessoas para o inferno, através das drogas, dos vícios, da prostituição, da mentira, do engano. Ele vai enganando, vai fazendo arapucas para atrair as pessoas. Mas nós, cristãos, que somos espirituais, estamos vigilantes, atentos, cuidando para não cairmos nas ciladas do inimigo e usar as armas espirituais. Se a batalha é espiritual, a arma é espiritual. Amém? A batalha espiritual, armas espirituais. O segundo subtópico, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Então, hoje em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus, por isso devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem, sempre pedir a proteção de Deus para todas as coisas. Veja que o Salmo 91, até no livro texto tem isso aqui, o professor pode utilizar, né? E é importante que os professores tenham o livro texto também. Ele traz aqui algumas proteções, né? Segurança também que o Salmo 91 traz. Por exemplo, segurança durante todo o dia. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Antes de sair de casa, peça a proteção de Deus, né? Vitória contra os ímpios, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há uma promessa de Deus te proteger contra a fúria, contra a raiva, contra o ódio do ímpio, né? Deus vai te proteger. Ó, refúgio contra os males e pragas, também, versículo 9 e 10, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, uma promessa de Deus. Tome posse dessa promessa. Viva no esconderijo do Altíssimo e creia que não vai chegar nenhuma praga na tua casa, tá bom? Proteção dos anjos de Deus, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Os anjos são agentes ministradores de Deus que nos livram muitas vezes, nos guardam, nos protegem, e a gente muitas vezes nem sabe, nem fica sabendo, mas é uma proteção de Deus. Não é que temos anjos da guarda, não, mas o Senhor ordena os seus anjos para muitas vezes agir em prol dos seus filhos. Livramento divino, versículo 14 e 15, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificá-lei. Ou seja, há uma promessa de um livramento divino. E há uma promessa de longevidade e salvação. A maior promessa que podemos ter é a promessa da salvação. Foi estudado algumas lições atrás. Mas aqui o Salmo 91 nos traz também essa promessa de longevidade e uma promessa de salvação. Para quem? A condição, estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, né? Estar tendo relacionamento com Deus. Olha o que diz, versículo 16, dar-lhe-ei em abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tome posse dessa promessa de proteção sobre a sua vida. Concluindo aqui a nossa lição, terceiro subtópico aqui fala ainda a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo, que cuida do seu povo. Já trabalhamos sobre isso aqui nos subtópicos anteriores, tá bom? Eu concluo a lição dizendo para você que este tema de proteção de Deus é uma promessa de Deus que Deus fez para os seus filhos. E você é filho de Deus, tem essa promessa. Use as armas espirituais como Paulo coloca à disposição da igreja, né, dos seus filhos, ali em Efésios 6, e esteja debaixo do esconderijo do Altíssimo. Tenha o Senhor, né, como seu Deus.
relacionamento, comunhão e a promessa de Deus vai te guardar, Deus vai te fortalecer, Deus vai estender a sua mão sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu ministério, né? E a bênção de Deus estará sobre você. Mas tenha relacionamento com Deus, comunhão com Deus. E porventura passar alguma dificuldade, entenda que Deus continua no controle e que Ele está conosco nas doenças, nas enfermidades, nas dificuldades. Ele continua conosco. E muitas vezes é para que o nome dele seja glorificado ou é para entendermos algo na nossa vida, mas não perca a fé, não perca a comunhão com Deus, continue servindo ao Senhor com alegria, tá bom? Deus abençoe, foi um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, e assim outros irmãos também estarão acompanhando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Não perca também estar todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, em uma das nossas congregações, a nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.